eu gostaria que pelo menos, se fosse possível, você pontuasse, e eu vou dar alguns exemplos para você descrever alguns desses transtornos. Por exemplo, hoje é muito comum falar sobre depressão, e aí eu já vou até explicar o porquê citar isso. Porque justamente pelo fato de pessoas, às vezes, sofrerem esse tipo de coisa e não ter ido num médico, um psiquiatra, por causa de um preconceito, ou por falta de desconhecimento, ou porque os pais, às vezes, é muito comum de os pais olharem e achar que determinado comportamento daquela pessoa é porque é o gênio daquela pessoa, e às vezes aquilo já é um problema emocional que a pessoa está tendo, enfim. E aí a pessoa pode estar na sua casa ali sofrendo determinadas coisas, mas ela não sabe que aquilo já é uma enfermidade. Então, tem pessoas, porque a gente fala muito, é muito comum falar de depressão, mas tem outros transtornos. Por exemplo, tem transtorno bipolar, tem borderline, tem burnout, né? Burnout que chama? Sim. Burnout, Esse enfim. tá entrando agora, né? Cite alguns, não precisa, claro, todo é uma gama de enfermidade, mas cite alguns e fale, porque de repente alguém pode se identificar ou se sentir curioso de pesquisar, porque está sentindo alguma coisa e pode ser, e de repente desperte para ir procurar um profissional. Assim, antigamente, eu lembro quando eu era pequeno, lá na 80, então a gente tinha ali aquelas crianças e era assim, era muito rotulada, né? Aquela criança mal criada, burro, desatento. Hoje, a ciência, ela abre para várias questões. Para você ter uma ideia, ultimamente, eu estou na pós estudando muito sobre TDAH, né? Está explodindo essa questão com crianças com TDAH hoje, né? E assim, a TDAH hoje era muito aqueles meninos burros de antigamente. Ele não consegue, não é inteligente, não consegue acessar aqui a questão da... E não é... Era um transtorno que hoje está se desenvolvendo. E o que é interessante hoje é que se descobriu que há muitos adultos que têm TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não foram diagnosticados como criança. E aí passaram todo esse processo da infância na escola, tendo essa questão dessa discriminação, e depois de adulto descobriram. Por quê? Porque o TDAH ele tem alguns comportamentos hiperativos, sabe? A pessoa não consegue ficar quieta, ela não consegue prestar atenção em uma coisa só, foge constantemente, ela se sente angustiada, ela começa um projeto, metade... TDAH tem vários projetos, tudo inacabável. Sim. Entendeu? E aí hoje a ciência ela consegue abrir. A gente precisa entender que nós como seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós somos 3 partes de uma essência, né? E a gente cuida do corpo quando a gente faz academia, quando a gente faz uma boa alimentação. A gente cuida do espírito quando a gente vai para a igreja, quando a gente ora, quando a gente busca. E cientificamente foi comprovado que a oração ativa áreas do nosso cérebro, do prazer, sabe? Que tira anti-estresse. E a gente precisa entender que há uma alma ali, né? E esse contexto de alma, a alma ela se alimenta, ela precisa de cuidado, né? Há feridas que a gente não consegue identificar com os olhos nus, quando a gente identifica no corpo, mas a alma ela tem feridas. E aí o que acontece hoje? Então, as pessoas precisam entender que há essa área que ela é muito presa pela questão do mito, sabe, do pré-julgamento, que é essa área da doença mental, sabe? Outro dia eu conversei com uma paciente e eu disse assim, olha, eu estou desconfiado, aqui é uma hipótese, diagnóstico, a gente vai trabalhar essa hipótese, porque a gente faz isso, né? A gente vem com a hipótese, a gente ouve, faz a anamnese, a gente analisa e depois a gente faz uma hipótese, né? Dado ao que a gente escutou. Não é no primeiro contato, normalmente assim, lá no 5º, no 6º, quando a gente já está bem introduzido ali no assunto do cliente. Eu falei assim, eu estou com a hipótese de você estar com bipolaridade. E ela veio assim e falou, eu não sou bipolar. Bipolar não é aquela pessoa que uma hora tá uma coisa, outra hora briga, outra hora não. Eu falei, não. E isso é perigoso, a questão da gente pegar essas coisas sérias e trazer para uma coisa... Estereotipar, né? Estereotipar para o dia a dia de forma pejorativa.
Eu falei, não, deixa eu te explicar o que é o bipolar. O bipolar é um transtorno de personalidade, e em que você, em alguns momentos você está depressivo, você tem ali o sintoma de depressão mesmo, sem alegria, de prazer daquilo que você tinha prazer, sem vontade, sem perspectiva, sem essência para o futuro, sem planos, sabe? Sem esperança. E aí, alguns dias depois, você está hiperativo. Você quer salvar o mundo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Você quer... Um dia é o pior dos mortais, o outro dia é o super-homem, né? Bem isso aí. E aí, o que acontece? Os dois extremos sugam muito dessas pessoas, né? E aí ela entra naquele lugar ali de gastar. Muitos que chega nessa parte aí da euforia, gastam demais no cartão de crédito, exageram, né, no dinheiro, nos gastos, no sexo, na bebida. Depois volta para a depressão. Certo? E assim, é algo... E assim, só para vocês entenderem, eu acho isso importante, o que seria transtorno de personalidade, né? No caso, nessa questão do bipolaridade, fugiu agora a palavra, mas é um transtorno do humor. A pessoa, ela tem aquele tipo ela é a forma dela funcionar, é a maneira como ela vê o mundo, sabe? Foi como ela foi construída durante a sua infância até a fase adulta, suas experiências em si, como ela assimilou tudo, né, processou tudo, e o que ela se formou. Então é a forma como ela pensa, como ela age, como ela sente, é uma maneira de viver. Então não é uma doença, é aquilo que está dentro dela, é uma forma funcional. Para você ter uma ideia, a ciência diz aqui no Manual Diagnóstico de Estatístico, Doenças Mentais, Transtornos Mentais, o DSM-5, a gente está na 5ª edição, não tem cura, né? É algo que não tem cura. Então você precisa a vida toda você vai trabalhar aquilo. De que forma? Aí você às vezes vai precisar, em alguns casos, dos remédios, né? Dos psicofármacos, para que você possa ali desenvolver. E a psicoterapia, para você ter estratégias, entende? Para você ter uma ideia, a gente acha no borderline, não, no bipolaridade, que na depressão as pessoas têm tendência suicida, e não é. A maioria, foi comprovado que a maioria tentam suicídio quando está na fase de hiperatividade, de euforia, que é quando ela consegue ter força. Incrível isso, que às vezes é quando ela toma um remédio que ela se sente bem. E aí é uma outra questão que acontece. As pessoas, ela têm essa dificuldade de entender o papel do remédio. Sim. Né? Eu tenho um livro que eu escrevi, né? E você sabe, que é o Bíblia, Psicologia e Autoconhecimento para Desenvolver a Cura Interior. Né? Então eu peguei ali, porque nós somos cristãos, né? E aí eu peguei exemplos de personagens bíblicos e eu fui explicando ali segundo algumas teorias psicológicas. O primeiro capítulo voltando à infância, eu falo da psicanálise, sabe? Eu falo sobre a família, e aí eu vou, né, do comportamento, do social, e o último é desmistificando a cura interior. Então, eu acho muito importante essa questão. E as pessoas não entendem que, nesse caso, em alguns desses casos, o remédio vai ser acompanhado a vida toda, tá? Eu tenho uma conhecida nossa que ela tirou a tireoide. Né? E aí você sabe que quando tira a tireoide, você tem que tomar todos os dias o remédio ali do hormônio. E aí uma vez ela esqueceu. E aí o que foi que aconteceu? Ela passou mal, foi para o hospital, e aí porque ela esqueceu. Ela não esquece mais, ela bota ali. Então é mais ou menos isso. O transtorno de personalidade, em alguns casos, na maioria deles, precisaria ali até para regularizar, na verdade, né? O humor da pessoa. Eu vejo muito comum na nossa sociedade, no nosso dia a dia, o borderline, que é um outro transtorno também, que é o borderline, a palavra border significa borda. É assim, ele está bem na borda entre a neurose e a psicose. Então ela está bem no limite ali de ser uma coisa, sabe, um pouco mais grave. Então essa pessoa, ela tem uma tendência dela amar você, mas se você fizer alguma coisa assim que desagrade, ela te odeia. Ela vai do 8 ao 80 assim, de uma forma assim brusca. E as pessoas que têm borderline, ela tem um medo de ser abandonada. Ela tenta te manipular com agrado, mas ao mesmo tempo ela está ali porque ela tem medo de perder você, né? Tudo que
traz esse gatilho. Então, são pessoas que têm muita dificuldade de manter relacionamento. É pessoas que têm conflitos constantemente. Eu lembro de uma pessoa que alguém conseguiu para ela um emprego. Assim, ela estava no desespero, né, precisando, aí eu vou conseguir para você trabalhar em uma casa de família. Aí essa pessoa conseguiu em uma parente dela e botou essa pessoa que tinha borderline. Em um final de semana, ela conseguiu criar uma confusão na família. Meu Deus. Um final de semana. E assim, uma coisa de louco. Então, é muito estável. Então, o transtorno de personalidade, ela é uma forma funcional, né? A gente tem 10 transtornos de personalidade, narcisismo, tem transtorno, que eu vejo também que é muito comum o pessoal falar, que é o transtorno, transtorno de ansiedade generalizada, né? Sim, o TAG. O TAG, na verdade, o TAG, ele é mais para uma doença, né? É uma doença. Porque assim, você não nasce com TAG, não é como é, na verdade, o transtorno de personalidade, é só para explicar, porque assim, é meio complexo às vezes. Não é que você nasce, mas você se transforma, mas aí você vive com aquilo a vida toda. No caso, borderline, o bipolar. É algo que é o funcional da sua personalidade, da forma como você age com as pessoas, o seu dia a dia, como você responde à sociedade. O TAG, na verdade, é algo que você acaba adquirindo e que no decorrer do processo terapêutico e da questão ali dos psicofármacos, você consegue, então, se livrar. Que é o quê? Que normalmente é uma ansiedade generalizada, é algo que a pessoa ela fica presa àquela sensação do futuro. Enquanto que a depressão, a pessoa normalmente tem uma raiz do passado, tem alguma coisa traumática no passado, a ansiedade ela tem alguma coisa relacionada ao futuro, entende? Tem uma coisa que explodiu muito mesmo, as pessoas falam em vários lugares, tanto na igreja, em qualquer lugar, que é a síndrome do pânico, sabe? Então, eu senti a síndrome do pânico, para vocês entenderem, vocês que estão em casa, a pessoa ela sente uma sensação assim, súbita, do nada, como se ela fosse ter um ataque cardíaco. Então a gente está conversando aqui, daqui a pouco a sensação no organismo, o coração começa a bater forte, você começa a suar, né? E aí a sensação é que você vai perder o controle e que você vai morrer ali na hora. E aí muitas pessoas entram em pânico ali, em desespero, que é algo que surge do nada. E isso tem sido muito comum mesmo. E essa questão do TAG generalizada é algo que não é só em um momento, ela acaba se tornando algo recorrente, decorrente na vida da pessoa. E ela precisa. A psicoterapia é fundamental. Por quê? Porque o paciente chega lá, às vezes ele está desequilibrado emocionalmente, sabe? Desajustado. O remédio, ele vem para equilibrar, porque da forma que ele está desajustado, não tem como a gente fazer uma psicoterapia e acessar algumas coisas. Então, a gente vem com o remédio, então o psiquiatra vai, a gente faz essa parceria, e aí a gente vem com o remédio para estabilizar aquela pessoa, para que ela possa ter acesso agora à questão da terapia. Aí a terapia ela vai fazer ali a análise, se a gente vai precisar trabalhar algo do passado, que seria a psicanálise, ou algo do presente, como hoje a terapia cognitiva comportamental, que está muito em alta, que é algo que trabalha muito o presente, sabe? O aqui e agora. Esqueça o passado, vamos tentar resolver o agora. E isso depende de cada pessoa, sabe? Depende da raiz daquilo. Deu para explicar? Deu. É muita informação, mas é a vantagem de quem está ouvindo o podcast, seja no Google Podcast ou no Deezer, porque vai estar disponível isso lá, né? No Spotify, enfim, nas mídias, nas plataformas que a gente colocar, como no YouTube, que ela pode pausar, voltar de novo e vai tirar qualquer dúvida caso seja necessário, caso tenha sido muita informação e ela precisa voltar de novo.